A casa da gente é onde os projetos ganham vida. É onde as pessoas participam e suas vozes são ouvidas. É onde as ideias viram resultados para todos. Câmara Municipal de Macaé, a casa da gente, de portas abertas para você. Sejam bem-vindos a mais uma edição do CâmaraCast, podcast oficial da Câmara Municipal de Macaé, aqui na TV Câmara. Eu sou o Bruno Horta, meu nome deve estar aparecendo por aqui na tela já a qualquer momento, e quero convidar vocês para seguir a TV Câmara nas redes sociais, sempre no @Câmara de Macaé, no Twitter, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Lembrando, e é muito importante, quero dar essa dica e quase uma intimação para vocês, acompanharem as sessões da Câmara Municipal de Macaé, que acontece todas as terças e quartas-feiras a partir das 10 horas da manhã. Tudo transmitido ao vivo pelo YouTube. Então vale muito a pena acompanhar, saber o que acontece de melhor na política da nossa cidade, o que acontece de bom na política de Macaé. Quem já fez muita coisa de bom pela política de Macaé é o meu amigo Luiz Matos, agora secretário. Luiz, obrigado por ter vindo, prazer te receber aqui. Bom, eu que agradeço a você, Bruno, agradeço a nossa Câmara de Macaé, saudade. Imagina. Né? E estamos aí para qualquer assunto, para esclarecer, falar da política de Macaé, falar da política do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, porque as coisas estão pegando fogo, né? Eu quero perguntar algumas coisas de política. Então você fica à vontade. Nacional, estadual também, até aqui da nossa cidade, mas daqui a pouquinho. Mas falando de política, vamos falar da nossa local. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Vamos falar, estou falando de política enquanto governo Elbert Rezende. Hoje o senhor é secretário de Relações Institucionais. Antes de a gente entrar no governo, me explica a sua pasta, a sua secretaria. Como funciona e o que é as relações institucionais? É uma secretaria de relação com as instituições, mas que tem a incumbência que foi nos dada pelo prefeito, foi a gente continuar trabalhando com o Prefeitura Presente, como a gente já fez 2 ou 3 edições ali na Praça Washington Luiz, que foi um sucesso muito grande. E também a gente está fazendo a captação de recursos do governo federal, dos programas do governo federal. Tem uma plataforma chamada Transfere.gov, que ela exige muito minuciosidade para poder a gente não errar com as partes burocráticas, a fim de que esses recursos cheguem nas secretarias. Então, se eu entendi bem, o senhor é responsável também por essa parte de integração com Brasília. Exatamente. Para Macaé receber verbas do governo federal. Exatamente. As pessoas falam, Macaé é uma cidade que tem muito dinheiro, um município muito rico, e mesmo assim tem verba disponível? Tem. No governo federal tem verba disponível para o Brasil todo, né? O problema é que, às vezes, acontece de um município ou outro, como já aconteceu com Macaé, de essa verba não chegar ou não vir, ou ser devolvida pelo fato da burocracia, que é muita burocracia. A menina lá que é técnica lá, a Jamila, inclusive, que mexe com o Transfere.gov, tem que ter toda a atenção para poder auxiliar as secretarias, como já foi o caso da gente auxiliar a Secretaria de Habitação, né? Secretaria de Desenvolvimento Social, inclusive, várias secretarias. Inclusive, a gente conseguiu um feito muito bacana. Opa. Nós tínhamos uma emenda aí que foi dada aí, acho que já do início da gestão de 2020 para cá, ou antes um pouco, uma verba de 100 mil que viria para pesca, né? Um parlamentar que mandou. A gente não sabe agora o nome direito, não recorda. Mas era uma verba de até baixa de 100 mil reais para uma obra pequena ali na Secretaria de Pesca, e acabou que houve muita parte burocrática e faz daqui, faz dali, ou seja, acabou que a Secretaria pediu para devolver e nós conseguimos reverter, e hoje a gente está
pegando essa emenda e mandando para a Secretaria da Mulher. Que a gente ia perder esse dinheiro. Por causa da burocracia. Isso. E a Secretaria conseguiu reverter. A pesca deixou de atender alguns pré-requisitos, né? Que eles pedem muita coisa. Todo tipo de detalhe que você possa imaginar é o que se pede, né? Para poder também ter uma prestação de conta, enfim. Mas, Luiz, você não acha, Luiz Matos, que existe regra demais? Assim, às vezes eu fico pensando, será que tem muita regra porque existe muita corrupção, existe muito desvio? Mas aí é que tá. Você chegou num ponto assim, meio que nevrálgico. Por quê? É importante, sim. Porque como é que a gente tem os programas, que são a maioria do PAC, tem lá verba que não acaba mais, digamos assim. Tudo para chegar na ponta. Demora a chegar na ponta, ou às vezes nem chega na ponta, por causa de tanta burocracia, e a gente quer entender como é que, tendo tanta burocracia assim, ainda consegue ter corrupção. Toda hora tem gente presa. Como foi o caso agora do INSS, né? Então a gente fica tentando entender, porque eu já falei com você em off uma vez, quando a gente foi a Brasília esse ano e a gente viu lá as oficinas para mostrar o novo PAC e tal, a gente fala assim, puxa vida, isso é uma maravilha se chegar na ponta, se chegar tem que chegar. E a gente quase nunca ou pouco vê isso chegar na ponta. Então a gente fica até meio que triste, porque se a gente entende ou se a gente vê isso chegar na ponta, poxa vida, a gente vai ter saúde melhor, educação melhor, cultura melhor, tudo a gente vai ter de melhor. É o que precisa. Você falou de política, vamos entrando logo nesse assunto. Isso. Você falou um pouquinho aí do que a gente conversou em off, das coisas que acontecem em Brasília, Rio de Janeiro. Você tocou agora no INSS, no escândalo, no roubo, Isso. não é escândalo, é um roubo, que aconteceu na ponta. Em vez das pessoas estarem recebendo auxílio do governo, de forma geral, elas estavam tendo descontadas. O pouco que elas tinham foi descontado de um empréstimo que elas nem fizeram, né? Queria saber a opinião do senhor sobre isso. Olha, eu vou falar uma coisa para você com toda sinceridade. O problema todo é que, infelizmente, o Brasil acaba sendo o país da impunidade. Porque se nós tivéssemos pessoas sérias de verdade, essas pessoas que já, pelo menos por suspeição ou indiciamento, elas já estariam presas. Estariam presas. Porque imagina um cidadão trabalhar a vida quase toda inteira para ter a sua aposentadoria e no final das contas elas terem esse dinheiro saqueado, roubado. Engraçado que esse dia eu estava vendo um filme de um ator de ação, de policial, que a vingança dele foi ir atrás dos fraudadores, porque a mulher que auxiliava ele, a senhora que dava moradia para ele, emprego, que ele era um agente do federal, aposentado, e estava criando abelha lá para a mulher, ela foi fraudada na pensão, no dinheiro da pensão que ela guardava, que ela poupava. Parecido com o que está acontecendo através de um telefonema falando de um empréstimo. Enfim, e foi isso. E a gente vê que isso, quer dizer, um filme hollywoodiano, então a gente sabe que isso não acontece só no Brasil, né? Mas lá fora as coisas são mais diferentes um pouquinho. Então, assim, o que a gente precisa é a gente precisa de políticos sérios, políticas sérias e de uma justiça séria. Eu vou aproveitar o podcast de hoje para a gente avançar nos temas que eu não costumo avançar aqui no Câmara Cast, até pelo conhecimento que eu tenho, da amizade que eu tenho pelo senhor, e todo mundo sabe disso. Falta político sério no país? Como é que o senhor está encarando essa realidade? Viveu algumas eleições, se elegeu, perdeu, e falta seriedade na política? Demais. Eu não vou dizer 100%, porque ainda tem políticos bons. Tem políticos bons. Existem políticos sérios, mas a política hoje no Brasil, ela está... eu acho que... Mas eu não vejo o problema só
políticos. Tem os políticos, tem os politiqueiros, mas hoje o nosso maior problema, eu enxergo assim, são os eleitores profissionais. O que o senhor chama de eleitor profissional? É aquele, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. É aquele que sai com uma conta de luz de R$200 de manhã cedo e vai num ator político aqui, no outro ali, num possível candidato ali e tal, e fala que tem um grupo, e fala que tem uma família grande, e fala que vai te apoiar, e aí pega um tanto com outro, um tanto com outro, um tanto com outro, ele chega em casa, ele sai de casa com uma conta de luz de R$200 e volta com R$5.000 no bolso. Eu não posso dizer que isso acontece só no lugar que a gente conhece, mas deve acontecer no Brasil inteiro. Isso acontece quase que no mundo inteiro, infelizmente. Mas no Brasil a coisa é pior, por quê? Porque o brasileiro gosta de levar vantagem, né? O brasileiro adora a lei de Gerson. Então o brasileiro gosta de levar vantagem. Então qualquer tipo de vantagem que é oferecida ao brasileiro, ele vai. Então, assim... O que será que explica isso, Luiz Matos? Será que mau exemplo, exemplos de cima, família... Eu sei que o senhor é pastor da Igreja Universal e o senhor tem uma experiência de vida que poucas pessoas têm, de relacionamento com as pessoas. Então, acho que o senhor consegue sentir muito bem como é que as pessoas estão encarando os políticos, o que elas pensam sobre os políticos, o que elas pensam sobre a vida, se está boa, se a vida está ruim, se a gente melhorou, se a gente piorou. O senhor consegue acompanhar isso um pouco? Então, né? As pessoas, de um modo geral, como a gente já falou aqui, o intuito da maioria delas é levar vantagem. É que nem a gente costuma falar na igreja. Na igreja a gente tem dois tipos de pessoas. As pessoas que querem se tornar a própria bênção, ou seja, ser uma fonte onde elas possam ser exemplo para alguém. E tem aquela outra pessoa que só quer ser abençoado, quer correr atrás da bênção. Que depois que é abençoado até se afasta da igreja, ou não leva a igreja a sério. Assim são as pessoas na vida. As pessoas hoje em dia, são muito poucas as pessoas, Bruno, que estão levando a política a sério. E quando eu falo poucas, eu estou falando de poucas pessoas que levam a política a sério, como eu e como você, que eu tenho certeza, que preza por um certo equilíbrio. Porque essas pessoas que são extremistas, elas também não levam política a sério. Elas querem saber do lado delas, já não estão nem aí para a população, essa que é a verdade. Mas elas gostam de aparecer, gostam de, como se diz, lacrar numa situação como aquela do Rio de Janeiro, que as pessoas estão usando isso até como forma de fazer política também. E a tragédia foi geral, não foi só para a comunidade, foi para a família dos policiais que morreram, foi para o povo do estado do Rio de Janeiro que anda em pânico sempre. Nós, graças a Deus, aí eu vou falar daqui do nosso governo, o Elbert Rezende, a gente tem um prefeito que se preocupou, e eu posso falar isso com toda tranquilidade, porque das conversas que eu tive com o Elbert, sempre os pilares, eu estava até falando isso no gabinete, os pilares do Elbert foram o quê? Para poder levantar a cidade, ainda mais pós-pandemia. Infraestrutura, desenvolvimento econômico e segurança. E eu lembro que até uma vez eu fui no gabinete dele com o ex-secretário de Ordem Pública, Alain Oliveira. Sim. E ele conversava com a gente sobre segurança. Agora eu não lembro o nome da empresa. Ele falou que ia receber um empresário dessas offshores aí, grandes. E ele falou que estudou tudo sobre petróleo, gás, sobre tudo para poder conversar com o empresário. E quando ele sentou com o empresário, a primeira coisa que o empresário quis saber era como é que está a segurança da cidade. E hoje a gente tem uma Macaé segura. Eu sei que outras pessoas vão querer falar que não fui eu. Hoje eu fico feliz, por exemplo, quando eu passei pela cidade e eu estou vendo as câmeras, porque foi uma indicação nossa, projeto nosso. Os totens. Os totens, exato. É um projeto de lei do senhor. Isso, projeto de lei, indicações. Nós fizemos várias indicações com respeito à segurança. Então a gente vê o trabalho que nós fizemos enquanto vereador não foi em vão, tá aí. E o prefeito se preocupou com tudo isso. Hoje a gente tem uma cidade segura, uma cidade que por
causa da segurança está avançando no turismo, né? A gente vê isso e o prefeito está investindo no turismo, até para que a gente deixe de ser um pouco refém dessa questão do petróleo, óleo e gás. Então, assim, as pessoas, de um modo geral, elas veem o político, voltando lá ao nosso papo inicial, sim, como uma vantagem. Uma oportunidade. Uma oportunidade. E o político não está fazendo o mesmo? Sim. De forma geral? Acaba que... Aí, vamos lá. Aí eu vou ser obrigado a fazer uma comparação. O senhor presidente da República, o senhor Lula da Silva, ele disse esses dias lá na Malásia, né, que ele estava? Sim, voltou da Malásia há pouco tempo. Ele falou que o traficante é refém foi a refém que ele usou, não? Vítima do usuário. Mas, na verdade, um é vítima do outro, um é culpado pelo outro. Porque é assim, o traficante só vende se tiver quem compre. Não é sim, isso? Sim. E o usuário que vai comprar só vai comprar se tiver quem venda. É a mesma coisa. O eleitor profissional que se vende só vai se vender se tiver o político que compre. E vice-versa. Por exemplo, se você pegar na eleição de 2020, que foi atípica por causa da Covid, por que muitos que sempre são eleitos aqui na cidade não foram? Ou tiveram uma votação abaixo? Porque não tinha gente na rua. Como teve o ano passado. Não tinha. A influência ruim era menor. Exatamente. Muito bem observado. Exatamente. Então, infelizmente, é isso que a gente vê, que a gente tem visto na política. É isso que a gente tem visto. Aí eu vou voltar um pouquinho no tema, que o senhor foi presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal. Isso. Então, conhece bastante o assunto e assistiu à transformação de Macaé nos últimos 5 anos. A segurança pública, pela sua análise, Luiz Matos, vai continuar sendo um tema importante? E outra, que eu preciso te perguntar também. As pessoas falam, mas eu vi que uma pessoa foi assaltada em Macaé. Existe uma diferença de cidade segura e de cidade sem violência. O senhor consegue explicar para a gente a diferença que existe de ter uma cidade segura e mesmo assim acontecer um furto, acontecer um assalto? Então, por que eu bato firme que a cidade está segura? Porque ainda que tenha um assalto ou outro, essa incidência diminuiu bastante. Eu lembro que eu participei de uma reunião com o prefeito Elbert, com os comerciantes ali da Orla do Cavaleiro, porque estava tendo muito furto ali na Praia Campista do Cavaleiro, não só nos estabelecimentos, mas também quando as pessoas ficavam ali caminhando na Orla, enfim, muito assalto. E a partir dali foi tomado medidas para que isso parasse. E com relação à violência também, por exemplo, a gente tinha uma incidência de violência, até de assassinato, de morte, muito ali no Parque Aeroporto do Lagomar. Você também vê que isso aí deu uma... Então, embora às vezes aconteça um furto aqui ou outro ali, a cidade de Macaé hoje, com relação à grande maioria das cidades do estado do Rio de Janeiro, ela é uma cidade segura. A gente não corre mais o risco de bandidos de fora virem para Macaé, por causa das câmeras. Ah, sim, porque esse é um projeto também de lei que a gente botou de Smart City, entendeu? E eu não tenho vaidade de me dizer que foi uma indicação do próprio prefeito que pediu, faz esse projeto e tal. Fizemos. Então, o projeto, que ainda está em andamento, que falta instalar muitas câmeras ainda, vai chegar lá, por exemplo, no trevo da entrada de Macaé, onde qualquer carro, qualquer coisa que vai ser identificado na hora e já vai ser acompanhado para que esses meliantes não venham para cá para poder, por exemplo, agora mesmo, o que houve lá no Rio de Janeiro, pode acontecer de uma fuga, trazer tipo de gente para cá, mas aqui não vai acontecer não. E eu lembro disso porque em 2010 eu estava lá no Rio de Janeiro, quando teve aquela incursão também. Aquela primeira que
o ex-governador Sérgio Cabral começou a instalação das UPPs lá, um projeto que também não deu muito certo, porque aquele foi para inglês ver. Luiz Matos, eu sei que você acompanha muito política. Tem amigos que são deputados, Sim. que só acompanham a carreira. Uhum. Eu pude presenciar algumas vezes. Eu queria que o senhor analisasse governo estadual, eleição chegando, ano que vem, faltam menos de um ano para a eleição. O senhor conhece bastante política, acompanha. Já consegue fazer uma leitura do que vai acontecer ano que vem a nível de governo estadual, de deputados? Temos chance de eleger deputados? Macaé, será que vai conseguir? Macaé, desculpa interromper, Macaé hoje tem toda chance e oportunidade de pelo menos eleger 2 estaduais e um federal. Tem total chance. A gente tem uma pré-campanha pela frente. Exatamente. E é importante manter esse foco. E a gente tem visto, tem acompanhado, ainda que de longe, mas a gente tem acompanhado e a gente percebe que há uma grande chance real de nós fazermos aqui de Macaé, 2 estaduais e um federal. Pelo menos um federal. A gente não tem federal já há muito tempo. E precisa demais. Até pela articulação da sua secretaria Exatamente. com Brasília. A gente precisa de um federal. Urgente. Já passou do tempo de ter um federal. Né? Agora, quanto ao governo do Estado, eu não vejo adversário para o Eduardo Paes. Nem o Barcelar? Não. Eu acho que ele se perdeu quando ele quis fazer queda de braço tanto com o governador quanto com o Washington Reis. É verdade. Washington Reis é um nome forte demais na política. Ele exonerou Exatamente. o Washington Reis. É um nome muito forte na política estadual, né? E assim, existem certas quedas de braço que não dá para fazer. Você já entra derrotado, né? Tem que saber com quem você está jogando. Eu acho que ele se perdeu muito nisso aí. Eu acho que, não sei, o sucesso que subiu a cabeça dele, que falaram que ele agora no início de 2026 ia assumir o governo e tal. Eu acho que ele se precipitou. Acho que essa é a palavra certa. Eu acho que houve da parte do Barcelar uma precipitação. Eu acho que ele tinha até condições de ser o sucessor do Cláudio Castro. Tinha. Por quê? Porque o Eduardo Paes, além de ele, por mais que ele seja um politicaço, digamos assim, ele sempre ia encontrar dificuldade no sul fluminense, aqui no norte, noroeste, porque ele é muito forte na capital. Na capital ele é imbatível. Mas na região dos lagos, norte, noroeste fluminense, interior, sul fluminense, ele ia encontrar dificuldade. Só que assim como, aí vou até copiar você das suas postagens, assim como a direita supostamente entregou a eleição para o Lula do ano que vem, assim também o Barcelar acabou entregando o Estado para o Eduardo Paes. O Eduardo Paes corre o risco de ter apoio do PL e do PT. Para você ver. Fenômeno, né? É um fenômeno isso. Está unindo os dois, como é que diz? Antagonistas? O negativo e o positivo. Quem é o negativo? E não vai dar curto, aí fica por sua conta. É só uma analogia. Eu estou aproveitando para perguntar, porque o senhor conhece bastante de política. Nem tanto quanto você conhece. Eu estou aprendendo e sou um eterno aprendiz e aprendo muito com você. Só as pessoas inteligentes fazem isso, estão sempre aprendendo. A gente tem que aprender sempre. Luiz Matos, planos para daqui a 3 anos? Tem? Bruno, eu não sou de fazer planos. Eu não sou de plano. Como você sabe, eu sou cristão. Então, eu prefiro confiar nos planos de Deus. Porque os planos dele são mais altos que os meus. Eu não sei o que ele tem para mim amanhã ou depois. A gente tinha a promessa de estar como secretário, mas eu não sabia qual era a secretaria. Hoje eu estou nas relações institucionais, né? Então eu não sei o que Deus tem para mim preparado para amanhã, então eu não faço plano. É claro que a gente vislumbra uma coisa ou outra. Hoje, se você falasse assim, o que você quer fazer hoje? Eu gostaria muito de ter condições de voltar com o trabalho da Lé Cidadão.
É o que eu queria hoje. Um trabalho que funcionou Sim, integralmente sim, no seu gabinete. Sim. Não porque eu queria usar eu quisesse usar o trabalho para me projetar. Porque, enfim, não vou trocar nos assuntos passados. Mas porque eu percebi, você percebeu até melhor do que eu, que logo no primeiro ano de mandato, quando você foi fazer as suas análises do ano legislativo, você deu destaque para o Alerta Cidadão. Eu não dei destaque, eu falei que foi o melhor programa. Foi o melhor programa, inclusive. Então, assim, se você tem uma pessoa que tem uma visão de política, de município, que fala que foi o melhor, então a gente passa a entender que aquilo foi o melhor não para o mandato, mas para a população. Significa dizer que você como observou muito, você viu a população sendo atendida, sendo socorrida. E isso é que é o nosso objetivo. Qual o objetivo de um vereador? Atender a população. Exatamente. E para que serviu o Alerta Cidadão? Para atender as pessoas. Não poderia ser mais perfeito do que isso. É engraçado que tem uma frase que o bispo Marcelo Crivella, nosso deputado federal, ele fala que vereador é vereador do povo. Esses dias, o vereador Ronde, ele falou isso na Câmara e ele sofreu um meme aí numa página aí que você conhece. Não, porque isso eu não vi. Eu vi, me mostraram. O sujeito fez o meme falando que não... Mas aí eu vou completar. Vereador não é só ver a dor do povo. É ver a dor e fazer alguma coisa para sanar aquela dor. Porque não adianta você só ver a dor. Você tem que fazer alguma coisa para tirar essa dor do povo. Que são muitas coisas. É a saúde, a educação, desenvolvimento social, econômico. Mas também é você ver a dor no bolso do contribuinte quando ele tem uma rua esburacada e ele tem que fazer manutenção no carro. Que não é barato. Você tem carro, você sabe que não é barato. Né? Qualquer coisa é R$500. A dor da pessoa ter um esgoto entupido. Como já me pediram essa semana 2 vezes. E entre outras coisas que você sabe que o trabalho do Alerta Cidadão fez. Então, a gente precisa entender que o vereador ele tem que estar perto do povo, tem que dar voz à população. A população tem que falar. Claro que a gente não tem intenção, por exemplo, vou voltar lá atrás. Se você me perguntasse o que você gostaria de estar fazendo hoje, o Alerta Cidadão, mas não fazer como algumas páginas que a gente vê aí, que trabalha com denuncismo, com meme. Isso não atende o povo. Pegou uma pessoa lá que está insatisfeita lá no HPM ou em qualquer outro lugar. Porque aqui está uma porcaria que você quer. Não vê o todo. Não vê a origem, não vê o que aconteceu, como é que foi a primeira conversa, o atendimento, enfim. Às vezes acaba expondo a pessoa de uma maneira desnecessária. Exatamente, porque tem gente que gosta de botar fogo no parquinho, ainda mais quando se está de oposição. Então, o trabalho do Alerta Cidadão nunca foi esse. Nunca foi esse. Das poucas vezes que isso aconteceu, e Tiago Salvador esteve aqui contigo, e outro dia eu falei com ele sobre isso, que aconteceu, que ele pegou pesado quando teve um problema. Problema não, havia uma fila no CRAS lá, ali do Sol e Mar, e aí tem gente que quer ser passado para frente e tal, aí faz aquele carnaval todo e tal. Na hora aí, até recebi uma ligação, na hora falei, tira esse vídeo agora, tira. Por quê? Porque não é o trabalho da gente ficar denunciando nada. O trabalho do Alerta Cidadão era o quê? Chegar no problema, conversar com as pessoas e conversar com a secretaria ou órgão competente para resolver o problema. É como se fosse um... Eu não sei se você acompanha ou acompanhou Celso Russomano. Sim, claro que acompanho. Que ele vai no local, na Patrulha do Consumidor, ele não vai ali para arrumar uma briga, embora alguns até arrumem briga com ele, mas ele vai ali para resolver o problema, para que as partes se entendam e o problema seja resolvido. O Alerta Cidadão é como se fosse uma patrulha
do consumidor. De defesa do consumidor. De defesa do consumidor. E foi por muito tempo. Resolveu muito problema. Graças a Deus, a gente conseguiu. É a parte que o senhor mais gosta da política. Trabalhar com as pessoas. Trabalhar com as pessoas. Mesmo quando não reconhecem, mesmo quando criticam a gente, porque a crítica ela é inerente do político. Ele vai ser criticado. Sim, sim. E como é que o senhor lidava com essa parte? Olha, eu preferi ignorar. Porque se a gente pegar a crítica e deixar aquela crítica dominar a gente fica nervoso. Às vezes fala sem pensar e gera mais e mais confusão, mais crítica e mais... Então eu prefiro ignorar. Eu ignoro. E se tiver um cara perturbando muito, eu bloqueio. Qual o problema? Não tem nenhum. As pessoas têm que se respeitar. É lógico, Quem não é tem lógico. respeito. É lógico. O que está escrito na sua camisa, Luiz Matos? Cristão consciente, cidadão inteligente. A gente está no caminho? Falta muito. É uma campanha, então. Falta muito. É uma campanha ou é um alerta? É um alerta. É um alerta. E principalmente para os cristãos. Para os cristãos. Porque hoje o voto evangélico, principalmente, não só evangélico, de todas as religiões, mas o voto evangélico é muito disputado. Muito disputado. Então, é muito fácil, por exemplo, para um líder de uma igreja, principalmente aquelas igrejas menores, chegarem lá com propostas e, às vezes, aquele líder, com aquele grupo dele, deixar de votar certo para vender o seu voto e da sua comunidade para um candidato que só quer olhar para aquele grupo ali como voto, não como pessoas que precisam de serviços públicos, mas como voto. Essa distorção não é nem uma característica da religião, não, é uma característica social. Exatamente. O pessoal faz isso com um clube de futebol, né? Faz isso com condomínios. Porque apesar de religião e tudo, são pessoas. E nós somos falhos, né? Nós procuramos, nós como cristãos, pessoas do bem, nós procuramos e trabalhamos no nosso intelecto, na nossa consciência, na nossa emoção. Trabalhamos para não errar, não falhar, mas vai acontecer. Nem sempre temos sucesso, né? O que a gente faz depois das nossas falhas é que diz quem nós somos, de verdade. Verdade, e tem as consequências. Falando em consequências, aí eu não sei como é que está o meu tempo. Eu estou aqui, estamos bem. Estamos bem. Eu até estava falando com algumas pessoas que têm... As pessoas perguntam para a gente, né? As pessoas que sabem que a gente está na política e tal. E o que você achou? Aí mudando de outro... lá da incursão da polícia lá no Rio de Janeiro e tal, no Alemão na Penha. Eu falei, olha, gente, o governador, ele fez o trabalho dele. Se foi mal planejado ou não sou eu que vou responder, porque eu não sou técnico em segurança. Eu procuro entender alguma coisa aqui ou outra ali. Mas não sou técnico. Ele tem uma equipe que supostamente é preparada para fazer todo o estudo, como eu vi o depoimento do secretário de Polícia Civil, se eu não me engano, ontem, na Globo News, inclusive, falando que foi uma investigação de 1 ano e foi tudo muito bem planejado. Quem sou eu para dizer que não e nem digo que sim. Mas eu vou falar infelizmente, dos jovens que morreram. Bruno Horta, eu sou o filho do meio de 7 filhos. Foram 4 homens, éramos 4 homens e 3 mulheres. Os meus 2 irmãos mais velhos, eles ingressaram para a vida do crime. Graças a Deus, tinha o mais velho, depois vem o outro e eu venho no meio e tem o mais novo. Então, esse aqui, que veio depois do mais velho, ele resolveu se converter ao evangelho, hoje é bispo, prega lá nos Estados Unidos. Mas ele era do tráfico e ele foi gerente da boca de fumo da quadrilha que tinha lá na rua que eu morava. Esse meu irmão mais velho, ele foi alvejado com 5 tiros. 5 tiros, morreu. Eu lembro como se fosse hoje. Nossa.
Tragédia também. Foi num sábado. Eu lembro como se fosse hoje. É uma coisa que a gente não esquece mais. Mas quando ele morreu, esse outro aqui, que era traficante também, já estava na igreja. E me lembro também, como se fosse hoje, que esse meu irmão, que estava na igreja já, como pastor inclusive, estava fazendo um programa de rádio, convidando as pessoas para ir na igreja e tal. E esse mais velho escutou o programa, falou assim, lá, cansou de cheirar cocaína, agora está falando de Deus. Sim, debochou. Então, o que acontece? Eu costumo dizer, você sabe disso, já conversamos várias vezes sobre isso, que a vida ela é feita de escolhas. Uma das premissas da vida é feita de escolhas. Escolhas, consequência. O Clodomir, ele escolheu sair daquela vida e ir para o evangelho. O outro não, ele escolheu continuar na marginalidade. Qual foi a consequência? Não durou muito tempo. Tomou 5 tiros. Então, por exemplo, eu não sei se você percebeu, naquela comunidade ali onde estenderam os corpos e tudo mais, tinha uma igreja universal ali fazendo o trabalho. Em frente? O rapaz que é responsável do grupo jovem de lá daquela igreja, ele deu depoimento falando, nós evangelizávamos todos esses jovens. Ou seja, eles tiveram a oportunidade de escolher sair daquela vida. Não saíram. Então, é muito fácil hoje pegar e botar a culpa em A, B ou C, sendo que eles fizeram as escolhas deles. Tá? Não estou querendo dizer que a operação não tenha sido mal sucedida. Talvez tenha, talvez não tenha. Eu não sei, eu não estava lá. O que a gente ouve é o seguinte, a polícia não atira se não for só para revidar quando recebe o tiro. Eu não sei. Eu já acompanhei uma incursão não tão perto, mais distante, e realmente, nas vezes que eu vi, inclusive eu estava em Inhaúma, ali, que é na complexo do Alemão, em 2010, sim, quando teve aquela invasão, e eu presenciei isso, ainda bem que o carro que eu estava, que na época, o diretor da gráfica que era da igreja, que eu trabalhava junto lá, era o deputado Carlos Macedo, que hoje é deputado. Sim. Nós dois estávamos saindo e ainda bem que o carro dele era blindado. E nós conseguimos sair por ali, onde tem a Plus Vita e tudo mais. Conseguimos sair dali e ainda fomos parados pela polícia. E a gente presenciou que os policiais só davam tiro quando o tiro vinha de lá. Enfim, mas vamos falar dos jovens, das escolhas. Eles escolheram aquilo ali, infelizmente, aquela vida. E aconteceu aquele fim trágico. E os outros foram presos. E eu estou dando o exemplo do meu irmão, mas eu tenho outros exemplos. Por exemplo, eu fui pastor, não sei se você conhece lá no Rio de Janeiro, o bairro chamado Andaraí. Sim. Tem um morro lá. Uhum. Tinha uma senhora na igreja que eu pastoreava, que ela chorava toda vez que ela ia na igreja por causa do filho que estava no tráfico. E eu tinha um rapaz do grupo jovem, responsável do grupo jovem também, que já tinha sido o chamado avião no tráfico. Uhum. Ângelo, o nome dele. Nunca mais me esqueço também. E uma vez nós subimos o morro para evangelizar. E passamos no meio da Boca de Fumo. E lá estava o filho dessa senhora, que também me lembra o nome até hoje, Rodrigo. E eu evangelizei ele. E isso com o líder da quadrilha ali me olhando, com arma em punho. E aí eu falando com ele, e todo mundo me olhando, como eu fui com o obreiro Ângelo, porque ele conhecia todo mundo. Uhum. E eu falei, rapaz, larga essa vida, até quando tua mãe vai chorar por causa de você? Tu não tem amor tua mãe, não? Aí os olhos dele encheu de lágrima, ele olhou para o chefe e falou assim, posso ir embora? E o chefe furioso, queria perder um soldado. Uhum. Ele olhou para minha cara assim com raiva, olhou para ele. E eu ali em espírito de oração ali, pedindo a Deus. E o chefe falou assim, vai antes que eu mude de ideia. E ele desceu com a gente. Entendeu? Salvou uma pessoa. Ele escolheu sair dali aquela hora. Ele escolheu. Então assim, é uma questão de escolha. Como
o cidadão que escolhe ser policial militar. Ele escolheu ser da polícia. Eu tive a oportunidade de ser policial militar. Não quis? Não quis. Eu não quis. Escolheu não ser? Escolhi não ser. Entendeu? E uns escolhem ser policiais civis, militar, quer ser do BOPE, que tem gente que acha bonito, que é vibrador. Então, assim, os 4 policiais que morreram escolheram estar ali. Os jovens escolheram estar ali. Então, assim, é muito fácil a gente escutar. Mas o pior de tudo isso é as pessoas que querem tirar proveito político dessa situação. É isso aí que me chateia. Isso é uma questão que a gente precisa pensar também, porque às vezes as pessoas não têm nem condições de escolher lucidamente, porque as questões políticas influenciam bastante. Demais. Meu amigo, a gente está caminhando para o final, mas ainda tem algumas perguntas que eu preciso te fazer antes de terminar. E uma é muito pessoal. E deixando política de lado, deixando um pouco a sua missão religiosa de lado, qual é a maior paixão que o Luiz Matos tem? O que te deixa alegre? O que te faz feliz? Rapaz, isso aí é fácil para me responder. O que me faz feliz é quando eu consigo fazer uma pessoa feliz ajudando ela. Por exemplo, nós lutamos, você sabe disso, testemunha disso, lutamos bastante. E eu agradeço demais ao prefeito Elbert Rezende, que ele entendeu isso. Ele nos concedeu a emenda impositiva, mas também a maior parte, quem arca, é o governo. E trouxemos o Hospital do Olho para cá. Então, eu vou falar de um caso. Tinha uma senhorinha lá da igreja, ele sabe quem é, o Marcelo está aqui comigo, chamada Dona Sheila, que já estava me doendo. Ela chegando na igreja, depois de ter a visão perfeita, acompanhada, não conseguia mais ir para a igreja sozinha, porque não enxergava mais, não estava chegando quase nada, 0. E nós conseguimos, então, encaminhar ela para o Hospital do Olho, e hoje nem óculos ela está usando mais. Espetáculo. Então isso me deixa feliz demais. Não tem coisa, não tem dinheiro que pague isso. Não existe dinheiro que pague isso. Então, quando eu consigo fazer bem para uma pessoa, que aquilo ali transforma a vida dela de alguma forma, muda o dia a dia dela, isso me deixa feliz, me deixa muito feliz. E o projeto Hospital do Olho é um legado que o seu mandato deixou. Isso está lá, graças a Deus. Por mais que tenha algumas pessoas que querem também fazer parte, mas, enfim, isso para lá. O importante é o que está dentro de mim e o que eu vejo na vida das pessoas. Esse dia mesmo, teve uma pessoa que foi lá, que me conhece, que viu o trabalho, e ligou para mim, fez questão de ligar para mim, assim, olha, rapaz, que maravilha aquele Hospital do Olho, que maravilha, que olha, fui muito bem atendido, o médico é top, as pessoas lá, o ambiente, tudo, embora estava lotado, só viu lotado. Deve ser porque funciona, né? É porque funciona, é. Queria até mandar, a gente vai postar depois, que vocês postarem, a gente vai postar, eu queria mandar um abraço pro nosso amigo Bernardo, que é lá, que é um dos principais, não vou dizer dono, é um hospitais. Um colaborador. Um colaborador, master do Hospital do Olho. Mandar um abraço pro Bernardo, pra Cíntia, que tem ajudado a população de Macaé. Maravilha. Você vai ter que voltar aqui, né? Sabe disso, né? Eu volto quantas vezes você quiser. A gente tem um outro programa que eu faço também, vou fazer uma propaganda, que é o Raízes, que conta histórias que faz parte de Macaé. Eu acho que você pode voltar dentro do Raízes, porque você tem uma relação muito grande com Macaé. Eu sou macaense. Eu me considero macaense. Não só porque recebi o título de cidadão, mas porque... Eu vou contar uma particularidade. Quando eu vim para Macaé a primeira vez em 2006, estava tendo eleição não municipal. 2006 não foi municipal. Foi a nível... do governador. Mas eu acho que o prefeito aqui, se eu não me engano, já era Riverton. Não me recordo se era Riverton ou se ainda era Silvio Lopes. Não me recordo. 2006 já era Riverton. Era Riverton. Mas a cidade, acho que ainda estava meio que na transição. A cidade não era como é hoje. Então, e como eu vim do Rio, eu sempre fui... Minha raiz é no Rio de Janeiro. Então, eu senti muito. Então, eu fiquei aqui em Macaé cerca de 8 meses. Não, 8 não, 10. Eu fui embora de Macaé depois do primeiro turno das eleições de 2006.
Mas quando eu volto para cá em 2015 e eu vejo a cidade já de uma outra forma, e eu me familiarizei com a cidade, eu falei, poxa, é aqui que eu gostaria de ficar para a vida inteira. Eu sinto a mesma coisa. Né? Ela cativa a gente. Sim, sim, sim. Então a gente volta para falar exclusivamente de Macaé, Sim, nossa experiência. sim. Para a gente caminhar para o final, meu amigo Luiz Matos, estamos terminando aqui, queria que você deixasse uma mensagem para a gente, você que é sempre tão inspirado, gosta de se comunicar, se comunica muito bem, já teve podcast, programa de rádio. É outro sonho de voltar. É só, Programa de rádio. é só voltar, é só vir, que aí a gente vai gostar. Uma mensagem para a gente terminar e encerrar o CâmeraCast de hoje. Eu gostaria de falar com toda a população de Macaé que ainda que você não seja um cristão, mas que você seja ao menos consciente. Que tenha consciência do poder que você tem nas mãos. Ano que vem é ano de eleição. Qualquer hora eu vou falar para você, Bruno, a respeito do voto. O que é o voto? É algo poderosíssimo, mas que depende de um empenho muito sério e consciente. Então, eu queria deixar essa reflexão. Pense nisso. Seja consciente. Ainda que você não seja um cristão, ainda que você seja um espírita, um budista, um messiânico, um espírita, ainda que você tenha uma religião afrodescendente, não importa o seu credo religioso, sua cor, sua raça, a sua orientação sexual, nada disso importa. O que importa é que você seja consciente e olhe com consciência. Não consciência A, B ou C, porque a gente, mais do que ter consciência branca, consciência negra, consciência amarela, é você ter consciência. Quando você tem consciência, você caminha para um lugar seguro e um lugar melhor. Luiz Matos, meu amigo, ex-vereador, secretário de Relações Institucionais, obrigado por compartilhar essa experiência com a gente, suas opiniões são sempre muito importantes. A gente vai marcar uma próxima. Vamos sim. Obrigado. Muito obrigado. Tudo. Muito Um bom. abraço. Vamos marcar. É isso aí, meus amigos. Terminando mais uma edição do CâmeraCast, o podcast oficial da Câmara Municipal de Macaé. Recebi hoje Luiz Matos, atualmente secretário de Relações Institucionais de Macaé. Eu sou o Bruno Horta, esse foi o CâmeraCast. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A Casa da Gente é onde os projetos ganham vida. É onde as pessoas participam e suas vozes são ouvidas. É onde as ideias viram resultados para todos. Câmara Municipal de Macaé, a Casa da Gente, de portas abertas para você.